E aí, como é que funciona? É obrigatório as empresas terem toda empresa, qualquer CNPJ precisa ter esse encarregado de PO ou não? Como é que funciona isso de acordo com a lei? Bom, houve uma flexibilização recentemente para empresas de médio e pequeno porte, né? Onde não necessita ter um encarregado de dados, porém, precisa ter um canal de privacidade. É até legal tocar nesse ponto dessa flexibilização, porque as pequenas empresas acham que não precisam me adequar à lei geral de proteção de dados. Nem chegaram a ler o texto dessa flexibilização. Entendi. Então, ela vem para flexibilizar, mas não isentar. Né? E um dos pontos que ela traz é essa questão do encarregado de dados. Então, assim, mesmo se uma empresa é pequena, ela pode estar isenta. Eu não preciso ter encarregado, mas eu tenho que seguir tem que ter um canal de privacidade. Que a lei Porém, exige. Existem ali alguns outros critérios para você se enquadrar nessa flexibilização, como, por exemplo, a escala do tratamento, a categoria dos dados. Então, até as pequenas empresas devem passar por uma análise, né, para que possa verificar se aplica ou não essa flexibilização. Ah, entendi. Mas pequena empresa você está considerando o quê? Tem um limite de funcionários ou é pela questão do contrato social da empresa? A lei ela traz a definição de acordo com o porte da empresa. E ela qual tem um faturamento, que eu vou recordar agora, mas o agente de tratamento de pequeno porte, que é bom deixar bem claro isso, que a empresa ela pode ser pequena, mas se ela trata um grande volume de dados pessoais, ela já não tem esse... Sensíveis. Ou dados sensíveis, ela já não tem esse benefício. Então, ela traz alguns parâmetros, né? Mas ela intitula como agente de tratamento de pequeno porte, né? Então, mas ainda tem que seguir diversas regras, né? Tem que só ter uma flexibilização. Considerando o ônus, né, de você ter, eventualmente, contratar um DPO, né, que ele pode ser tanto funcionário ou como pode ser externo, né, no caso do DPO as a service, né, mas é um ônus para a empresa. Então, se tratando de uma empresa cujo faturamento, né, tem um parâmetro, né, essa empresa está isenta desse requisito da lei, não os demais. Sim, né? Entendi. Desse cargo especificamente. Desse cargo específico, né? Mas tem que ter alguém que também, né, ajude a seguir as outras regras. Então, ainda é importante que a empresa se preocupe com isso. Então, é importante também dizer, porque assim, acredita-se que a NPD não está fazendo um bom trabalho, mas ela tem inclusive um guia orientativo para agentes de tratamento de pequeno porte, que é justamente para orientar as organizações dessas flexibilizações, né? Que não são apenas a questão do DPO, mas, por exemplo, de você ter uma política geral de segurança da informação mais simplificada. Então, a lei traz algumas flexibilizações para esse tipo de agente de tratamento de pequeno porte, né? Questão de prazos, né? De comunicação de incidente, resposta ao titular. Então, são coisas que ainda estão sendo regulamentadas também. Então, e aí no pequena empresa, no mínimo... provavelmente aquelas que estão enquadradas como ME, justamente, simples, né? Tem essa... 60 mil a 3 milhões de faturamento. Acima de limitado já provavelmente não entra, né? Tem um faturamento, startup está dentro desse corte, né? Startup. Mas se sua empresa é limitada, já desconsidera se já obrigatoriamente já tem que também isso não é uma novidade, porque a Constituição Federal ela fala desse tratamento, digamos, privilegiado para pequenas empresas, né? Então, na verdade, a LGPD ela só seguiu essa... então ME e EPP. Justamente. EPP, né? Que esse tratamento... acima disso já tem Agora, só é importante, né, reforçar, porque o fato da empresa ser pequena, mas se ela trata um grande volume de dados, aí ela está obrigatoriamente... Porque qual o destinatário da lei? É o titular dos dados, né? Então, a preocupação é sempre com os direitos do titular. Então, vamos exemplificar. Sei lá, uma empresa pequena, mas... Sei lá, um escritório de advocacia pequeno, mas tem informação detalhada sobre toda... o histórico criminal dos seus clientes, aí já é dados sensíveis, já teria que seguir os requisitos. Justamente. Não teria essa flexibilização. Clínica médica de pequeno porte, né, acontece bastante também. Dados correlacionados à saúde são dados sensíveis. É uma questão até lógica, né? Se o DPO, né, ele tem como uma das funções atender os titulares, se você tem um volume menor de titular, o canal de comunicação já é suficiente, né? Então, até para a questão de cultura. Então, imagina uma empresa pequena, uma padaria, porque era a preocupação que se tinha, né? Porque, no primeiro momento, a lei lá no artigo 41 diz que toda empresa tem que ter o encarregado de dados. Aí você fica imaginando uma padaria, uma banca de jornal, né? Então, a lei ela foi racional nesse sentido. Ela, em algum momento, diz o seguinte, que a autoridade nacional, em algum momento, ia criar diretrizes e regras diferenciadas para agente de tratamento de pequeno porte. Então, essa aqui é a lógica, né? Então, só essas empresas estão isentas, mas tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque são alguns critérios, né? Combinados, né? Então, não basta ser uma pequena empresa, tem os critérios que têm que ser observados também. Sim. E essa questão da larga escala da flexibilização é algo também para ser regulamentado. Então, houve muita discussão sobre isso já.
né, para estabelecer o que seria essa larga escala, né? É uma capacidade? É 10 tera? É 5 tera? Qual Então, volumetria qual de dados, volumetria? né? O que É difícil, né, falar exato até qual que é o limite ali, né? Mas, muito assim, amplo. isso daí eu já reforço uma questão importante, que se você pega numa empresa que tem, sei lá, 100 colaboradores, que, né, não necessariamente é uma empresa gigantesca. Tem diversas empresas que têm 100 colaboradores. Ou uma empresa que tem 100 clientes. São 100 dados pessoais que você está armazenando. Já é bastante coisa. Então, já o nível de importância se torna muito maior, né? Então, uma empresa que tem 100... Muitas vezes uma empresa que tem 100 colaboradores tem 1.000 clientes. 1.000 clientes, 1.000 dados pessoais, de 1.000 pessoas, titulares diferentes, né? Sim. E aí isso vai se tornando cada vez mais complexo. Quanto maior a empresa, maior volume, né, de dados que a empresa trabalha. E isso está gerando uma oportunidade gigantesca no mercado, né? De profissionais para conseguir fazer essa gestão desses dados que estão sendo armazenados e orientar a empresa a melhor forma de tratar esses dados, né? E voltando àquela questão da análise voltada a risco, né? Você tem que fazer uma análise de risco, que você pode ter um volume pequeno de dados, mas que numa situação de um vazamento pode causar um impacto muito grande ao titular. Então, a empresa que decidir por, de repente, não ter esse DPO, ela tem que ter o suporte de uma consultoria especializada que vai fazer essa análise minuciosa para entender realmente se o fato dela ser um agente de tratamento de pequeno porte, e embora a volumetria dos dados, né, se numa hipótese de um vazamento, isso aquilo não pode causar grande impacto aos titulares. É o exemplo de dado sensível, por exemplo, né? Então, por isso que, novamente, a lei ela racionaliza toda essa questão, né? Tem toda uma lógica, por óbvio, por trás da legislação, que é para proteger, em última instância, o dado pessoal do titular. Você acabou de assistir mais um corte do Athena Podcast. E diferente dos outros canais que falam sobre banalidades, coisas aleatórias, a gente está aqui para falar sobre negócios, sobre carreira, empreendedorismo, dando diversas dicas para você crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like, apoia a gente, se inscreve no canal e confira os outros conteúdos que a gente tem no canal, que tem muitas dicas interessantes lá para você conferir.